Salve galera do canal Jabinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vai ser aquele comparativo pesadaço entre o nosso GT2 e o nosso GT1 Pro da Halo, moleque. E vou deixar uma ressalva pra você que o nosso GT1 Pro é praticamente a mesma bosta do GT1 normal, tá ligado? O que muda mesmo é só a case, moleque. É isso aí, galera, como eu disse, hoje é o nosso comparativo pesadaço, moleque. E já vou começar logo rapidão, sem muita ideia. Cara, os unboxings vieram normal, a única diferença é que o case do nosso GT2 já vem com o cabo acoplado e o nosso GT1 veio com o cabo pra encaixar tanto na case quanto no carregador, tá ligado? Então, no quesito seu unboxing na sua caixinha, moleque, e os itens são a mesma coisa e a caixa é até semelhante demais, tá ligado? Enfim, galera, vamos falar agora sobre as cases. E antes de qualquer coisa, já vou avisando que do nosso lado esquerdo, provavelmente no seu direito, e no meu direito, no seu esquerdo, será o GT2 e o nosso GT1, tá ligado? Enfim, galera, vamos logo falando sobre as nossas cases. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de design, galera. Sinceramente, eu acho, assim, a case do nosso GT2 um pouquinho mais simples, tá ligado? E o nosso GT1 já segue mais um padrãozão, porque tem a tampa e tal, aí evita algumas coisas, como eu já falei no próprio review sobre o nosso GT2, que pode entrar sujeira aqui quando você joga em qualquer lugar. E, na questão de design, eu ainda acho mais bonitinho o nosso GT1 Pro, moleque. E se eu comparasse com a case do GT1, eu também ia preferir a case do GT1, porque ela é menorzinha e ela é redondinha, tá ligado? Mas, no quesito portabilidade, velho, eu sinceramente acho mais tranquilo de se carregar a nossa case do GT2, moleque. Por exemplo, num bolso, realmente o nosso GT1 seria um trambolho mais incômodo pra se carregar, tá ligado? E o nosso GT2 seria mais tranquilo, tá ligado? Então, na questão portabilidade, o nosso queridinho GT2 ganha seu pontinho, tá ligado, moleque? Vamos falar também agora sobre a questão dos LEDs, moleque. O nosso case do GT1 Pro, ele tem os seus LEDzinhos bonitinhos, já o nosso Halo GT2 não tem. Ele tem apenas aquele LED que mostra que tá carregando, que terminou de carregar, mas não tem aquele acompanhamento do dia a dia. Então, por esse motivo, a nossa case do GT1 Pro ganha seu pontinho, moleque. A gente pode falar sobre a questão da entrada, sobre a questão do cabo, se é tipo micro USB, micro Type-C, enfim. Mas, como no caso só o nosso GT1 Pro tem a entradinha e o nosso GT2 já vem com o cabinho acoplado, eu vou considerar um pontinho para o nosso GT2, porque não tem essa frescura de ter que ter um cabo extra para carregar. Um outro pontinho muito importante é a questão da bateria da case, moleque. O nosso GT1 é um monstro e, bom, pelo menos pelo tamanho justifica a bateria, que são de 26 fucking hours. Já o nosso GT2, apesar de ser um trambolhozinho bem grande, ele te oferece apenas 15 horas, moleque. Então, assim, o nosso GT1 Pro ganha seu pontinho, moleque. Galera, esses são os pontos da case. Vamos agora falar das crianças, né? Vamos falar dos fones, molecote. E a primeira coisa que a gente sempre fala aqui no canal, na questão dos comparativos, é a questão de design, moleque. Vejam só os dois fones, como eles são, né? Por trás, por frente. Pra falar a verdade, eu sinto dizer que o GT2 é basicamente um GT1, só que em vez de ser touch, eles enfiaram a parte do sensor um botão físico. Que eu posso te dizer que eu achei uma puta de uma cagada, né? Se eu fosse escolher, eu ainda acho o design mais cleanzão do GT1 Pro e do GT1 mais bonito que o nosso GT2. Então, na questão do design, eu vou dar esse pontinho pro nosso GT1 Pro, moleque. Aproveitar que a gente tá falando sobre design, vamos falar sobre peso, moleque. O nosso GT1 Pro era até então considerado um dos fones mais leves que eu já experimentei. Ele tinha um peso de 3,9 gramas. E o nosso GT2 veio com um peso menor, que é o G, que veio com 3,7. Então, na questão de peso, o nosso GT2 ganha seu pontinho, tá ligado? Agora, vamos falar sobre um ponto muito importante, é a questão do conforto dele na sua orelha. Eu vou encaixar os dois aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que eles ficam. Vejam só, aqui está o nosso GT2, bonitinho. Aqui está o nosso GT1 Pro barra GT1.
Como eu disse, na questão do GT1 na parte de design e o GT2, ele basicamente teria um botão a mais em vez de ter a parte da frente lisa. E assim, na orelha, eu considero eles tendo o mesmo encaixe. E pra variar, eu sinto que ele tem basicamente o mesmo desenho na orelha, tá ligado? E na questão de conforto, eu gosto bastante deles porque eles são fones leves e eles se encaixam muito bem. É difícil alguém ter qualquer tipo de problema com este fone para encaixe. Um exemplo que eu digo, de ter uma orelha muito pequenininha para não caber esse fone, por exemplo. E, meu, ele, assim, na questão peso, na questão de tamanho e conforto, eles são idênticos. E já vamos aproveitar que a gente fez esse breve comparativo rapidaço sobre a questão do conforto, vamos falar também sobre a parte de atividades físicas, moleque. Como vocês viram aqui no encaixe na minha orelha, eles se encaixam muito bem, mas assim, para atividades mais fortes, como por exemplo, pular uma corda, correr numa esteira que nem um louco, eles podem acabar se mexendo e chegar a cair, porque vocês podem, como vocês viram, ele fica assim, ó, ele não fica 100% encaixado, tá ligado? Tanto um quanto o outro, ó. Você pode ver, ele fica assim, ó. Então, se você tiver uma orelha pequena, pode ser que você tenha a sorte de que ele encaixe e fique bem preso, bem fixado ali, tá ligado? Ela pode causar esse movimento e vir a cair. Tanto que foi o que aconteceu quando eu fiz a minha esteira que nem louco lá. Então, no quesito atividade física, os fones são idênticos e assim, eu recomendo eles para atividades mais tranquilas, como uma musculação e tal. E para atividades mais pesadas eu já não acho que seja um bom fone. Aproveitar que a gente falou sobre atividades físicas, o nosso GT1 Pro ele tem o certificado IPX4, moleque. Já o nosso GT2 ele fala que ele tem uma resistência a suor, chuva, essas coisas, mas ele não apresenta nenhum tipo de certificado. Então por esse motivo vou dar um pontinho pro nosso GT1 Pro, GT1 normal. Na questão de bateria, moleque, os dois fones têm uma autonomia em média de 4 horas e por esse motivo nenhum pontinho para os dois. Aproveitar, vamos falar também sobre o delay, que é algo bastante pedido aqui no canal, e o nosso GT1 e o nosso GT2, tanto o GT1 Pro quanto o GT1, né? Eles são ruins os dois fones são ruins na questão para jogos. Ele tem aquele delayzinho chato para FPS, não recomendo. Tanto que eu testei no COD, aí até perdi um pouco de tempo, porque eu acabei me distraindo e jogando mais, tá ligado? Mas para você que gosta daquele FPSzinho, este fone não é bom por causa daquele delay chato do tiro e da ação, tá ligado? Perdão, é da ação e do som. Que aí tem aquele delayzinho que pode te atrapalhar durante uma partida, que você precisa ter aquele acompanhamento em tempo real, tá ligado? Então, esse fone, nenhum deles é indicado para jogos. Para vídeos você pode até assistir, que é tranquilo até, mas como eu disse, você sente o delay tanto para vídeos quanto para jogos de FPS, por exemplo. Vamos falar sobre o microfone, galera. O microfone é um ponto importante que todo mundo me questiona. E, mano, esses fones sem fio, desse tipo em específico, eles normalmente são bons para ambientes tranquilos, com um pouco ruído, e você tem que gritar bastante quando você está em um ambiente mais tumultuado, com bastante som. Por exemplo, uma balada, esquece, tem lugar que você não vai conseguir usar o microfone desses fones. Então, por isso, os dois são equivalentes e não ganham pontos. Na questão de conectividade, galera, assim, tanto o GT1 Pro quanto o nosso GT2, eles têm uma conexãozinha estável. Eu nunca tive nenhum problema muito grosseiro com nenhum dos dois fones, tá ligado? Então, por este motivo, ninguém vai ganhar seu pontinho aqui também. Galera, vamos falar também, né, aproveitar, falar que o nosso GT1 Pro, ele é touch, né, e o nosso GT2, ele tem um botão físico, então por este motivo, né, pontinho pro fone do GT1 Pro, GT1 normal, moleque. Galera, outro ponto é a questão das funções. Os nossos dois fones, tanto o GT1 quanto o GT1 Pro e o GT2, eles fazem basicamente as mesmas funções, que é dar play, pause, retroceder, avançar, atender ligação, negar, encerrar, enfim. Faz todas as funções e por esse motivo nenhum deles ganha pontinho, tá ligado? Então é isso aí. Galera, vamos falar agora sobre um dos pontos principais dos fones, que é a questão de som, moleque. Vamos falar primeiramente sobre a questão de volume. E a gente fez o testinho aqui antes de gravar o vídeo só para garantir as informações. E o nosso GT2, ele tem um volume um pouquinho maior que o nosso GT1 Pro barra GT1, moleque. Então, pontinho pro nosso GT2, moleque. E
Na questão de graves, eu fiz aqui os testes, pá, e eu senti que o nosso GT2, além de ter o volume maior, ele tem um gravezinho um pouquinho mais forte também, galera. Então, por este motivo, é mais um pontinho pro nosso GT2, tá ligado? E como de praxe, né, sempre na questão de volume, grave e equilíbrio, o que perde na parte do volume e do grave sempre tem um sonzinho mais equilibrado, moleque. Então, por este motivo, o nosso GT1 Pro ganha seu pontinho na questão do equilíbrio de graves, na questão de não ter tanta distorção. Mas, só para deixar vocês bem avisados, o nosso GT1 Pro também tem um gravezinho da zora, moleque. E o volume, assim, comparando os dois, como o nosso GT2 tinha um volume um pouquinho mais alto, então por isso ele ganhou na questão do volume, mas o nosso GT1 tá muito próximo na questão deste volume, moleque. Considerações finais, galera. Pra mim, basicamente, esses fones são muito semelhantes, então, assim, acho que cada um tem os seus gostos peculiares e, por exemplo, eu gosto de fone touch e gosto também na questão do som. E, por exemplo, o nosso GT1 tem o que eu gosto, que é a questão do fone touch. E o nosso GT2 tem a questão do som, que eu acho que, pra mim, sinceramente, é o principal ponto para um fone. E por esse motivo, eu acho que vocês que tem que escolher, tá ligado? Não tem nenhuma diferença muito grande, assim, que tipo, eu fale, nossa, o GT2 é uma merda, ou o GT1 é uma merda, tá ligado? São fones basicamente equivalentes. Então, por esse motivo, faça uma boa escolha, tá ligado? O canal do Jabinho agradece, tamo junto, tamo together. Tem um flick no meu flow, flick no meu flow. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water.